tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, a minha família, a nossa família, vossa é. Entreguemos a nossa família nas mãos de Jesus, nas mãos de Maria e nas mãos de José. A Sagrada Família, o modelo de família, o exemplo de família no céu, e que nós aqui na terra devemos nos espelhar e devemos buscar através dessa inspiração. Bendito seja Deus por você, querido irmão, querida irmã, que agora nos acompanha nessa transmissão. Eu sou Fabrício, casado com a Larissa, tenho 2 filhos, Ana Carolina, Luiz Eduardo, e somos da Pastoral da Família. Servimos na paróquia Nossa Senhora Aparecida e também na Arquidiocese de Botucatu. E é uma alegria toda quinta-feira nos encontrarmos aqui pela página da paróquia para refletirmos um pouco sobre esse assunto tão importante que é a família. Na semana passada não tivemos a reflexão familiar por conta da Semana Nacional da Família. Portanto, celebramos na última semana, a Igreja Católica no Brasil, a Semana Nacional da Família. E aqui na página também, em outras páginas no Brasil, de modo geral, tivemos a oportunidade de participar através das transmissões de momentos de oração, de reflexão, de momentos de formação também para todos nós, povo de Deus, e todos nós que somos família. E a reflexão familiar nas noites de quinta-feira, nos últimos dias, eu tenho trazido para nós meditarmos juntos, refletirmos juntos sobre esse documento, Familiares Consórcio, que é um documento de São João Paulo II, uma exortação apostólica. Para você que está chegando agora, eu já vinha há alguns dias, a cada quinta-feira, falando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre aquilo que João Paulo II escreveu nessa exortação. Essa exortação, esse documento, ele foi publicado em 1981, logo depois do Sínodo das Famílias que aconteceu. Essa reunião, então, que o Papa ele faz junto com os bispos do mundo todo e outras pessoas que são convidadas. Ao final desse encontro, desse momento de oração, de reflexão também, de todo esse clero junto com o Papa,
o Papa então escreve e publica esse documento que chamamos de exortação apostólica. É um documento da Igreja para nós, todos nós, povo de Deus. E esse documento, lá de 1980, ele já trazia como um tema central a missão da família cristã no mundo de hoje. Então, aquilo que, à luz do que foi tratado naquele sínodo, não é, das famílias, em 1980, o Papa escreveu então sobre a missão da família nos dias de hoje. Nós viemos a cada quinta-feira falando um pouquinho desde a introdução e agora nessa primeira parte, onde o documento ele traz como tema central luzes e sombras da família de hoje. E no tema de hoje, que nós vamos trabalhar dessa primeira parte, o Papa coloca a situação da família no mundo de hoje. Então, volto a repetir, esse documento é um documento de 1980, 81, quando ele foi publicado. Portanto, 40 anos já de sua publicação esse documento. E por que resgatá-lo agora? Porque assim como todos os documentos da Igreja, nós percebemos que de fato é obra do Espírito Santo. Então aquilo que foi publicado, escrito há 40 anos atrás, olhando para esse documento, no que nós estamos refletindo esses dias, dá para a gente entender que isso que foi escrito há 40 anos atrás é também a situação pela qual nós estamos vivendo hoje. Portanto, relembrar esse documento, refletir sobre esse documento é também atualizar aquilo que há 40 anos atrás foi escrito. E quando vem esse tema já, esse título desse documento, nessa primeira parte, a situação da família no mundo de hoje, se eu fizer essa pergunta a você que agora acompanha, e se eu fizer essa pergunta também a mim mesmo, qual é a situação da sua família no dia de hoje? Qual é a situação das famílias no dia de hoje? Dizia que na semana passada celebramos a Semana Nacional da Família. E veja que interessante como é atual os temas da Igreja. O ano passado, a Semana Nacional da Família trouxe como tema uma pergunta: a família como vai? Esse era o tema da Semana Nacional da Família do ano passado, a família como vai. E esse documento de 40 anos atrás, na sua primeira parte, agora nesse título que nós vamos ler, ele vai trazer já também essa colocação, a situação da família no mundo de hoje. Então, vem de encontro com essa pergunta do ano passado, do tema da Semana da Família, a família como vai? E é lógico que se nós formos responder a essa pergunta, a família como vai, qual a situação das famílias nos dias de hoje, nós vamos ter sempre dois caminhos. Assim vai dizer também aqui o Papa João Paulo II, na época o Papa João Paulo II, hoje santo da Igreja Católica. Mas ele direcionava também essa colocação da situação das famílias lá em 1980, também como dois caminhos, como dois lados, como ele vai dizer aqui nesse documento. Então, há os aspectos positivos e há também os aspectos negativos. E é lógico que talvez dentro da nossa natureza humana, eu já dizia isso outros dias atrás, é natural que coisas negativas causem um impacto maior, muitas vezes, em nós. Como que se algo positivo acontecesse, nos deixasse felizes, alegres, mas parece que quando algo negativo acontece, isso acaba tendo um peso maior. Talvez a gente acaba relembrando mais em outras situações desses aspectos negativos. E é isso que o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, nesse documento Familiares Consórcio, nessa exortação apostólica, vem trazer para nós, e nós vamos refletir junto nessa noite então sobre a situação da família no mundo de hoje. O Papa inicia nesse título dizendo: a situação em que se encontra a família apresenta aspectos positivos e aspectos negativos, como eu dizia. Nos primeiros sinais da salvação de Cristo operante no mundo. No segundo sinal, da recusa que o homem faz do amor de Deus. Então,
Aquilo que o Papa coloca como aspectos positivos, ele coloca como o sinal da salvação de Cristo operante no mundo. São aspectos positivos. Esse é o desejo de Deus, é a salvação da humanidade. É o desejo de Deus a santificação da humanidade, das famílias. Portanto, as famílias que levam isso no seu dia a dia, prezam por isso, eles estão então nessa primeira situação que o Papa diz dos aspectos positivos. Já nos aspectos negativos, ele coloca sobre o sinal da recusa que o homem faz ao amor de Deus. Vejam, Deus nos fez por amor. Assim está escrito no Catecismo da Igreja Católica. O desejo de Deus para nós é o bem, é a santidade. Assim foi o desejo dele, desde os primeiros habitantes, quando ele fez Adão, fez Eva, ele os colocou dentro de um jardim, do Jardim das Delícias. Ali foi o desejo de Deus. Esse era o propósito de Deus, é o propósito de Deus. Através do amor, desse amor que ele nos demonstra também depois, com a vinda de seu Filho, que se entrega por amor a cada um de nós. Então, o aspecto negativo que as famílias vivem nos dias de hoje, portanto, na visão de São João Paulo II, é esse sinal da recusa do homem, que o homem faz ao amor de Deus. É como se nós recusássemos esse amor que Deus nos dá. É como se nós voltássemos e virássemos o nosso rosto para as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Talvez quando nós colocamos e nos abatemos com as situações negativas, as situações difíceis, quando muitas vezes perguntamos como poderemos sair de uma situação, poderemos sair de um problema, dentro da nossa casa, na nossa família. Talvez quando estamos nesse momento, estamos, mesmo que sem entender, vivendo este sinal, esse aspecto negativo. É como se não acreditássemos nesse amor de Deus. É como se não acreditássemos que tudo que nós estamos vivendo, na verdade, faz parte de um processo, de algo que Deus tem trabalhado na nossa vida e na nossa família. Sim, não é fácil entendermos, mas se nós de fato acreditarmos no amor de Deus, em tudo que Ele já manifestou a cada um de nós, na humanidade, na história da humanidade, nós vemos que Deus, Ele nos ama, Ele continua nos amando e Ele sempre vai nos amar. Portanto, a nossa situação que vivemos hoje, negativa, pode ser, como diz São João Paulo II, o nosso olhar contrário ao plano de Deus, a esse amor que Deus tem a cada um de nós. E, na sequência desse título, São João Paulo II vai dizer, então, desses dois aspectos positivos e negativos pelo qual a família vive no mundo de hoje. E ele diz, por um lado, existe realmente consciência mais viva da liberalidade, da liberdade pessoal e maior atenção à qualidade da relação interpessoal no matrimônio. Ele chama atenção para o matrimônio. Por exemplo, a promoção da dignidade da mulher. Isso é colocado pelo São João Paulo II como um aspecto positivo da situação nas famílias de hoje. A dignidade da mulher, a procriação responsável, a educação dos filhos. Então, há uma consciência da necessidade de que se desenvolvam relações entre as famílias e de sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa. Esse é o aspecto positivo. É a família que vive neste conceito, nessa situação da promoção da dignidade da mulher, da educação dos filhos, na educação para esse amor de Deus, para esse aspecto positivo na situação das famílias. Abre então nas famílias, nas pessoas, essa consciência de uma necessidade de desenvolver relações entre
as famílias, entre os membros da família, né, por uma ajuda recíproca, como diz o Papa, espiritual e também material, dessa responsabilidade da construção de uma sociedade mais justa. Portanto, dentro de um aspecto positivo da situação que a família vive nos dias de hoje, está essa unidade entre os membros da família, está essa parceria que deve acontecer entre os membros da família, que passando por situações talvez negativas, difíceis, sombras, como diz o título central dessa primeira parte do documento, mas a família unida, a família estando junto um com o outro, com certeza ele tem condição de passar pela situação, tem condição de, acreditando nesse amor verdadeiro de Deus, que aquilo que nós estamos vivendo de negativo não é o fim. O fim para nós é aquilo que é o desejo de Deus, é o bem, é o melhor para cada um de nós e os nossos filhos. Mas aí o Papa traz também o outro lado, o aspecto negativo. Então, nesse outro lado, o Papa coloca, não faltam sinais de degradação preocupante de alguns valores fundamentais. Então, muitos valores fundamentais que estão sendo degradados, estão sendo aniquilados ou colocados à prova, como diz também São João Paulo II no início desse documento. A família tem sido colocado à prova e muito desses valores fundamentais que faz com que a família viva esse aspecto positivo, que viva essa presença real do amor de Deus na família, muitas vezes tem sido perdida, tem sido colocada em prova e em muitas famílias tem sido degradada, tem sido aniquilada. Valores fundamentais, como vai dizer São João Paulo II. E ele diz desses valores uma errada concepção teórica e prática da independência dos cônjuges entre si. Então, vejam, o aspecto negativo dessa independência está no quê? Está na divisão que muitas vezes acontece dentro das casas. Então vejam que o aspecto positivo, o Papa elenca a dignidade, a promoção da dignidade da mulher. Mas dentro de um aspecto negativo, o que tem acontecido nos dias de hoje, isso não só lá atrás, mas ele fala então dessa independência dos cônjuges, não só do marido, da mulher, mas uma independência de cada membro da família. É como se cada um tivesse o seu propósito único e não se preocupasse, talvez, com o propósito do outro. Existem muitos ensinamentos, né, que a gente pode tirar disso na prática, mas tem também, por exemplo, um filme, que é um filme cristão, e chama A Prova de Fogo. Um filme muito bonito, nós da Pastoral da Família já muitas vezes trabalhamos com ele, passando ele, ou cenas dele, até no curso de noivos, né, na preparação de noivos, na palestra do diálogo, a gente mostra um trecho desse filme, A Prova de Fogo, onde mostra a situação de um casal que está se destruindo, e um dos fatores fundamentais para essa separação é que cada um tem o seu pensamento, o seu propósito, o seu objetivo. É isso que o Papa coloca aqui, né, nesse aspecto negativo. Essa independência, cada um procurando o seu e não colocando na mesa aquilo que é o fundamental para a família, aquilo que é o melhor para a família. Às vezes dentro da casa, o marido ele acaba tendo talvez uma proposta de emprego, talvez até uma proposta para ele ter um melhor salário, né, para ele poder ter uma condição financeira melhor. Mas aí vem a pergunta, será que isso pode afastar o marido da casa? Às vezes ele vai trabalhar longe, fica longe por muito tempo. Sim, eu entendo a necessidade, muitas vezes isso pode acontecer, mas sempre devemos colocar como fundamental a família.
Será que o que eu estou querendo para mim é o melhor para a minha família? Então, essa independência de si, como diz São João Paulo II, ele tem gerado, e não só lá atrás, nesse documento de 40 anos, mas nos dias de hoje, ele tem sido colocado como um aspecto negativo desta situação que a família vive nos dias de hoje. Além dessa questão da independência, o Papa coloca também essa questão acerca da relação de autoridade entre pais e filhos, o autoritarismo, né? Então é uma situação também que é colocada como um aspecto negativo, né? É não ouvir o outro, não ouvir as necessidades do outro, e numa forma impositiva a gente colocar situações que faz com que a nossa família se divida, se destrua. E veja a questão da relação entre os documentos. O mais recente documento sobre família, que é também uma exortação apostólica, Amoris Laetitia, já do atual Papa Francisco, de 2016, no capítulo 7 da Amoris Laetitia, ela fala dessa relação de pais e filhos. Inicia com uma pergunta: onde estão os filhos? Então, voltando a 40 anos atrás, o São João Paulo II coloca então essa questão do autoritarismo de pais para filhos como um aspecto negativo dentro dessa situação que as famílias vivem. Não há uma harmonia, muitas vezes, dentro da casa. Há uma imposição. Volto naquilo que também traz dentro do individualismo. Aquilo que eu, como pai de família, entendo que é o melhor, deve ser colocado como o único caminho, a única opção dentro da casa. Não, a família ela deve viver num aspecto de unidade. Deve ser colocado à mesa todos os pensamentos, os objetivos, todas as metas, e buscando sempre a meta do bem maior para a família, que é a santidade, que é a unidade da família. O Papa vem também colocando outras situações, né, concretas acerca dessa situação negativa. Entre eles, ele cita, por exemplo, a questão do divórcio, que muito tem aumentado. Isso lá há 40 anos atrás. Hoje, 40 anos depois, não só o divórcio tem aumentado, como tem diminuído também o número de sacramentos. Nós que somos da Pastoral da Família e não precisamos ir muito longe, na paróquia Nossa Senhora Aparecida estamos há 8 anos servindo na Pastoral da Família. E se pegarmos o número de sacramentos do matrimônio de 8 anos atrás e acompanhando nos anos seguintes, a gente percebe uma queda com relação ao sacramento. E a questão do divórcio, que também tem aumentado. Então isso são aspectos negativos da situação que as famílias vivem no dia de hoje. Olha uma outra questão que o Papa coloca, João Paulo II, a praga do aborto. Esse é a forma que o Papa colocou no documento Familiares Consórcio, de 1981. João Paulo II, hoje santo da Igreja, portanto um homem que, como Papa, já vivia a sua santidade, ele coloca o aborto dessa forma, a praga do aborto. Algo que há 40 anos já vinha sendo discutido, uma vez que o sínodo é uma reunião do Papa com bispos do mundo todo. Então sabemos que em cada país, em cada estado, em cada situação, tem a sua realidade própria. Lá 40 anos, já alguns países já passavam por essa situação, O Brasil, a gente tem lutado, nós temos, com a graça de Deus, muitas pessoas envolvidas na política e que são a favor da vida, que lutam contra toda essa questão desse aspecto negativo, mas nós vimos recentemente, sem entrar em detalhes, sem entrar nessa questão específica, mas agora recentemente nós vimos uma vida que foi interrompida
aqui no Brasil, né? Então, esta situação são aspectos negativos. Então, relembrando, aquilo que o Papa elenca como aspecto positivo, ele traz a promoção da dignidade da mulher, ele traz essa procriação responsável, ele traz a educação dos filhos, ele traz essa questão da relação entre as famílias, né, para que busque uma sociedade mais justa. E aí, dentro do aspecto negativo, ele coloca então essa questão da degradação dos valores fundamentais, ele coloca a independência das pessoas dentro da casa que acabam se dividindo, ele coloca a questão da autoridade entre pais e filhos, a questão do divórcio e a questão do aborto. São situações, são aspectos negativos da situação que as famílias vivem nos dias de hoje. E aí, na sequência desse documento, o Papa vai dizer também que merece também a nossa atenção o fato de que nos países do chamado terceiro mundo, faltem muitas vezes as famílias, quer os meios fundamentais para a sobrevivência, como alimento, como trabalho, como a habitação, né? Então, o Papa coloca esta questão dessa realidade que muitos países, né, chamados os países de terceiro mundo, os países que têm uma pobreza maior, faltam nesses países, né, nesses locais, aquilo que é colocado como meio fundamental para a sobrevivência, como o alimento, como o trabalho, né? E o Papa diz, nos países mais ricos, pelo contrário, o bem-estar excessivo e a mentalidade consumista é o oposto, né, daquilo que falta, daquilo que tem em excesso, né? E o Papa coloca a incerteza, né, sobre o futuro. Roubam aos esposos a generosidade e a coragem de suscitarem novas vidas humanas. Olha só. Então, o que o Papa conclui então desse sínodo através dessa questão? As famílias de terceiro mundo, os países mais pobres, né, eles sobrevivem. Muitas situações as famílias sobrevivem. Eles lutam a cada dia para colocar o básico do alimento muitas vezes dentro da casa, né? Lutam dia a dia para conseguir pagar o aluguel, para ter um lugar para morar junto com a sua família. Mas o Papa quer dizer também no documento, eu não estou lendo ele todo, mas que nestas situações muitas vezes a família se une na dificuldade. É nesse momento que deve prevalecer esses valores fundamentais, deve prevalecer os aspectos positivos, porque a família que sobrevive, a família que luta dia a dia para ter o básico, o fundamental, ela muitas vezes se une nesse propósito, nesse objetivo, né? Quantas famílias que muitas vezes passam necessidade, e quando talvez uma criança ganha alguma coisa ali num semáforo, ganha um pedaço de pão que seja, o pensamento dela muitas vezes é em voltar para casa para dividir aquele pequeno pedaço com todos da sua família. Isso é a sobrevivência, que muitas vezes, ao contrário, naqueles países onde existe o excesso, como vai dizer São João Paulo II, né? Esse consumismo, então faz muitas vezes que aconteça esse aspecto negativo, porque quando nós temos e quando é tão fácil ter, parece que a gente quer mais, a pessoa quer mais, e muitas vezes ela começa a querer e não olha para o propósito da família como um todo. Então esses são alguns aspectos. E o pior de tudo, como vai dizer São João Paulo II, nessas situações, muitas vezes, a família ela não tem coragem de suscitar novas vidas humanas.
A família tem medo, esse é o termo que São João Paulo II vai colocar mais à frente. Tem medo de colocar novas vidas, de ter novos, ter filhos, né? Pensando no que? Naquilo que tem, que talvez vai ter que se dividir. Então, vejam só o contrário daqueles que não têm ou que lutam para ter, o valor que eles dão, né? E quando um tem, quer dar para o outro, quer dividir. E às vezes naquela situação contrária, onde há o excesso, muitas vezes ele tem medo, né? Como diz São João Paulo II, de ter novas vidas pelo medo do perigo de ter que dividir, né? Então, a situação histórica em que vive a família apresenta-se, portanto, como um conjunto de luzes e sombras, aspectos positivos e aspectos negativos. E terminando esse título, São João Paulo II vai pegar uma frase de Santo Agostinho, onde ele diz, né, Santo Agostinho, do conflito entre dois amores. O amor de Deus, impelido até ao desprezo de si mesmo, e o amor de si, impelido até ao desprezo de Deus. Olha a palavra, né, de Santo Agostinho. O amor de Deus, impelido até o desprezo de si mesmo. Se olharmos para a cruz, podemos entender o que Santo Agostinho diz. É um amor tão fundo, um amor tão sincero, que é capaz de se entregar, de se doar, de se dar a cada um de nós. Esse é o amor de Deus por nós. E já do outro lado, ele diz desse amor de si, né, impelido até ao desprezo de Deus. Às vezes, o nosso amor, às vezes a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, faz com que desprezemos o fundamental, que é o amor de Deus. E terminando, segue-se que só a educação para o amor, radicada na fé, pode levar a adquirir a capacidade de interpretar os sinais dos tempos, que são a expressão histórica desse duplo amor. Então, São João Paulo II termina esse título dessa primeira parte desse documento Familiares Consórcio, onde ele traz a situação das famílias no mundo de hoje, trazendo mais uma vez para nós, famílias, mais uma vez para nós, pais e filhos, nós que somos educadores, devemos ser também educadores da fé. E pela fé, levar o amor, educar os nossos filhos, educar nossas crianças para o amor. É o amor de Deus que nos sustenta. É o amor de Deus que nos faz acreditar que nós passamos muitas vezes pelas luzes e em alguns momentos pelas sombras, mas na certeza de que tudo é um processo daquilo que é um desejo maior do coração de Deus. E não tenho dúvida que o desejo de Deus, do coração de Deus, para mim e para cada um de você e para sua família, é o melhor. É luzes, é paz, é alegria, é amor, é santidade. Esse é o desejo de Deus. Portanto, se você no momento em que talvez esteja vivendo agora, você esteja passando por uma situação difícil, talvez você esteja nesse momento vivendo por conta dessa pandemia um luto, talvez esteja com pessoas muito queridas, acamadas, em situações difíceis. Talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você tenha tido dificuldade de colocar dentro da sua casa aquilo que é essencial para a vida, como diz São João Paulo II, o alimento, muitas vezes a habitação. Mas creia, filho, creia nesse momento que tudo aquilo que nós estamos vivendo seja um processo daquilo que vem
do coração de Deus para nós. Talvez estamos sendo preparados, talvez estamos sendo forjados, estamos sendo trabalhados como um oleiro trabalha um barro para virar um vaso bonito. O desejo de Deus para mim, o desejo de Deus para você, para sua família, para as nossas famílias, é um desejo de amor e de paz. Que Deus nos abençoe, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, seja o nosso exemplo, exemplo de santidade, exemplo de caridade, exemplo de unidade, exemplo de fé, e que nós possamos, assim como José, assim como Maria educou Jesus, que nós possamos também educar os nossos filhos para o amor de Deus, que é o fundamental para a nossa vida. Deus nos abençoe e até a próxima semana, onde daremos continuidade neste documento Familiares Consórcio. Cada quinta-feira um trechinho para nós partilharmos aquilo que foi escrito por João Paulo II em 1981. Hoje, São João Paulo II, tido também, dentre vários títulos de São João Paulo II, como o Papa das Famílias. Portanto, é para nós que ele escreveu e deixou esse documento para que nós pudéssemos trabalhar, partilhar, refletir e aprender. Deus abençoe. Até a próxima semana.